Bom, vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado ali pela presença de todo mundo. Boa noite. Meu nome é Vinícius Anselmo, sou diretor da Intuição Companhia de Dança, né? E hoje a gente vem fazer um encontro filosófico, uma roda de conversa, né? A respeito do nosso espetáculo que a gente está criando, o Antropólogo Viajante. E esse projeto é apoiado pela PROAC Expresso Lab, tá bom? E falando um pouquinho desse trabalho, para contextualizar, né, qual que é a proposta dessa obra, vivendo aí nessa pandemia, a gente começa a refletir, né, qual o caminho que a nossa humanidade está seguindo, está trilhando, né, e lendo algumas matérias de pesquisadores, né, principalmente do PNUMA, que é o programa do meio ambiente, né, que é o órgão que organiza a agenda ambiental de todo o planeta, né, das atitudes, né, das atitudes urgentes, né, que a gente tem que tomar, e eles vêm alertar, né, sobre esse desequilíbrio no ecossistema que vem causando, né, pandemias, desastres ambientais, né, pelo nosso modo de vida que está muito desalinhado com a natureza, né, as utilizações dos recursos naturais. Então, e aí a gente refletindo, né, qual foi o momento, né, que o ser humano se desconectou, né, da natureza, passou a viver de forma desequilibrada. E aí a gente vem aí com essa proposta do antropólogo viajante, que é o Charlie, né, ele é um estudioso, contemporâneo, pesquisa o ser humano, e ele, de uma forma fabulosa, vem romper aí as barreiras do tempo, do espaço, né, e até mesmo da comunicação. Ele viaja no tempo, ele viaja há 150 mil anos atrás e vai aí encontrar com seus parentes evolutivos para perguntar, né, onde foi que o ser humano se desconectou da natureza. Ele leva na sua mala de viagem uma máscara, né, que nós usamos hoje para respirar, e um relógio que utilizamos para enquadrar o tempo. Então vão acontecer aí 3 diálogos, né, um diálogo com os Homo erectus, né, ele vai dialogar com Li, um outro diálogo com Eloá, que é o homem de Neandertal, e com Kai, que é o Homo sapiens antes da Revolução Industrial. E os diálogos foram escritos pelo Rodrigo Vilauba. A gente também já fez alguns encontros, e ele vem trazer todo esse estofo, todo esse conhecimento de antropologia e de filosofia que ele possui, para a gente poder ter mais recurso para poder fazer essa viagem no tempo, entre aspas, né? Tentar imaginar como seria esse encontro, né? E como ele veio trazer também como muitas comunidades conseguem ainda viver em equilíbrio com o ecossistema. Enfim, ele vai falar muito mais para a gente. E o Rodrigo Vilauba tem um vasto conhecimento em filosofia, antropologia, ele é doutor em comunicação, tá? E hoje ele vai falar um pouquinho sobre essa relação do ser humano com o ecossistema, com a natureza. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Rodrigão, é com você. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado, Parceiro imagina. de Muito outros obrigado. trabalhos também, né? O Rodrigão está sempre vindo trazer essa bagagem filosófica para a gente refletir, instigar. Já é parceiro nosso aí de outros trabalhos. Fica à vontade, Rodrigão. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer novamente estar aqui com vocês e com aqueles com os quais estou me encontrando pela primeira vez. Espero que todos estejam me escutando bem. Eu sei que essa iluminação aqui não é a mais ideal, mas, né, eu sempre estou nos lugares meio diferentes, né, nos últimos encontros, né, e espero que estejam me vendo também, mas me ver é menos importante. O mais importante hoje é a gente poder se ouvir, né, a respeito desse assunto.
eu vou fazer uma proposta para vocês que tem uma semelhança, que guarda uma semelhança com o modo como a gente veio conversando sobre esses assuntos, né, que deram origem a algumas ideias que estão sendo trazidas aí também no espetáculo Antropólogo Viajante. Nos encontros que eu tive com o pessoal da companhia, nós conversamos em cima de 8 proposições que eu fiz a respeito do humano. Então, eu dividi a nossa conversa, digamos assim, né, em 8 propostas de ideias, assim, né, de afirmações que a gente explorou juntos, né. E hoje eu gostaria de propor, o nosso tempo não é um tempo tão longo quanto dos nossos encontros, mas eu gostaria de propor um formato semelhante. E gostaria também de pedir que qualquer pessoa que em algum momento tivesse o desejo, tenha o desejo de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa, de comentar, de contestar alguma coisa que venha a ser dita, né, que por favor se manifeste, né, porque com certeza essa manifestação vai ser acolhida com muito carinho, com muito respeito, né, por todos, incluindo, claro, né, inclusive por mim, pelo Vinícius, né, é muito gostoso, assim, quando a gente tem essas manifestações, né, desde que elas sejam espontâneas também, né? Porque é ruim, né, também de ser forçado, assim, né? Então a gente quer que as coisas fluam com naturalidade. Bom, vamos falar então um pouco sobre a relação do ser humano com a natureza, né? O meu primeiro, minha primeira afirmação nessa noite a respeito dessa relação, do que nós podemos, o que nós podemos pensar que nos faça talvez enxergar um caminho, uma proposta de um caminho, uma alternativa, né? Alguma coisa que ajude a gente a expandir a nossa forma de compreender a relação do ser humano com a natureza, né? Então, acho que o propósito maior, eu arrisco dizer, né, mesmo do próprio espetáculo, né, o antropólogo viajante, né, é sensibilizar as pessoas, incluindo os próprios membros da companhia Intuição, para que a gente possa pensar essa relação do humano com a natureza e que possa pensá-la de uma forma diferente, né? Uma forma diferente daquela que hoje prevalece ainda, né? Porque o pensamento ele se materializa em formas, ele se materializa em estruturas, né? O pensamento, digamos assim, ele ganha uma existência material que passa a compor, que passa a fazer parte do nosso mundo, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, né? Todos os objetos que a gente manipula, com os quais a gente interage, né? Os mecanismos, os eletrônicos, os digitais, né? Todos eles foram, em algum momento, o pensamento de alguém, né? Todos eles foram, em algum momento, uma ideia, né? Que foi ganhando um corpo, que foi se materializando, né? E que foi dando origem a esse mundo que nós vivemos. Então, se nós conseguimos perceber que nós vivemos num mundo no qual nós hoje enxergamos, né, um perigo, né, um perigo que ele se apresenta de várias formas, né, e que pode ser diagnosticado de várias maneiras, né, um perigo de esgotamento de recursos, um perigo de um colapso de sistemas de saúde de países inteiros, um perigo de doenças que não assim que não são completamente compreendidas ainda pela ciência, um perigo do esvaziamento do próprio sentido da vida, do desejo, do bem-estar, da vontade de viver, né? Um perigo de nós não nos reconhecermos mais no nosso próprio estilo de vida,
e, ao mesmo tempo, não sabermos direito que outras opções nós temos, de que outras opções nós dispomos para podermos viver de uma outra maneira. Então, se nós enxergamos, né, somos capazes de enxergar que esse mundo é um mundo perigoso, né, é muito importante a gente lembrar que esses perigos todos, de certa maneira, eles vêm também, eles nascem também dos pensamentos das pessoas, das ideias das pessoas. Né? Então, se nós pensamos, por exemplo, numa máquina, né, uma máquina extremamente poluente, e nós pensamos assim, poxa, por que essa máquina existe? Se ela polui tanto, né, se esse mecanismo ele solta, sei lá, tanto monóxido de carbono na atmosfera, por que ele existe? Né? Então, obviamente, ele não existe porque há por trás dele a principal motivação, né, uma maldade de querer poluir. Né? Na verdade, se nós pudéssemos fazer como Charlie, né, pudéssemos voltar atrás e perguntar para a pessoa que criou essa máquina, escuta, por que você criou essa máquina desse jeito? Né? Você sabia que essa máquina polui, ela polui muito? Talvez essa pessoa dissesse para a gente, falou, olha, eu nem entendo direito o que você quer me dizer quando você diz assim, polui. Né? Eu sei que ela libera aí uma fumaça, que ela precisa queimar um determinado combustível assim, assim, assado, mas escuta, eu criei essa máquina para, desencaroçar algodão. Né? Ela é uma desencaroçadeira de algodão. E me pediram que criasse uma máquina para desencaroçar algodão. E eu criei uma máquina para desencaroçar algodão. Ela desencaroça algodão muito bem. Você já reparou que ela desencaroça algodão muito bem? Né? Então, eu estou fazendo o que me pediram. Né? E eu sou pago para isso. Quer dizer, esse homem, provavelmente, né, que vai dar essa resposta, a gente conseguiria, né, talvez entender pela resposta dele que o foco dele ao criar essa máquina não era poluir, né? O foco dele era resolver um problema técnico e que está relacionado a uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica. E dentro dessa estrutura, dentro desse sistema, o que ele fez faz sentido. Ele não teve, reparem, ele não teve um pensamento enlouquecido, ensandecido, ele não teve um pensamento imoral, né? Um pensamento criminoso, um pensamento malévolo mesmo, né? Uma intenção malévola. Porém, hoje nós entendemos, por exemplo, né, ainda continuando com esse exemplo da máquina, que esse advento desse mecanismo ele tem para nós uma consequência que, infelizmente, é malévola. Né? Mas, então, como pode, né, uma pessoa sem nenhuma intenção, podemos imaginar assim, de ser má, fazer algo que é ruim, né? Algo que traz um problema, né, muito sério? Como é que isso passa desapercebido? Isso passa desapercebido justamente porque o pensamento desse homem e a criação que ele produz, que é a máquina que desencaroça algodão, ela vem para o mundo, ela existe dentro de um sistema de pensamento, de uma forma de pensar o mundo. E o que acontece quando nós nos damos conta, então, né, que coisas como essa acontecem todos os dias? Todos os dias. Né? As pessoas não poluem porque são más, as pessoas não consomem de forma inadequada, de acordo com determinados parâmetros, porque são más, porque são burras, porque não são inteligentes, né? Porque as pessoas não têm hábitos, digamos assim, profundamente antiecológicos, digamos assim, porque elas não sabem que esses hábitos são antiecológicos, né? Elas têm acesso muitas vezes às informações. Então, esse não é o principal problema. Então, aonde que está o problema? O problema está naquilo que eu no último encontro, né, tive a oportunidade de comentar com o Vinícius e com o grupo, numa coisa que eu chamo de um colapso cognitivo que está acontecendo conosco. Tá?
Um colapso cognitivo. O que é um colapso cognitivo? É quando os nossos pensamentos, eles já não conseguem mais nos dar, né, a base que a gente precisa, os fundamentos para o nosso comportamento que a gente precisa para produzir, né, para viver de uma forma que seja satisfatória para nós mesmos. Para nós mesmos. Tá? Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos perigos, né, que nós corremos como civilização, diante da nossa própria forma de se comportar com relação à natureza, a gente entende que o maior perigo que quem corre não é o pássaro, o peixe, ou o cetáceo, ou uma determinada espécie de planta, apesar de que eles também podem correr um risco muito grande, né? Quem corre o risco maior de todos nesse momento somos nós, seres humanos. Nós estamos em risco. Agora, isso também é muito difícil de perceber para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas olham para suas vidas individuais, elas olham para suas vidas individuais, né? E elas pensam que a vida da forma como ela está vivendo, para ela enquanto indivíduo, ela é uma vida que ela consegue viver. A pessoa pensa assim, olha, se eu continuar vivendo, vamos supor, vai, eu tenho 40 anos de idade, Rodrigo, tenho 45. Vamos supor que eu imagino assim, bom, eu talvez viva aí mais uns, vou chutar alto, sou otimista, vou viver mais uns 50 anos. Será que eu consigo viver mais 50 anos mais ou menos da forma como eu estou vivendo hoje? Comendo mais ou menos o que eu estou comendo, morando mais ou menos no lugar. Vamos supor que eu seja o habitante de uma grande cidade, de uma metrópole, que eu tenha acesso a determinados serviços, tenho uma alimentação, né? Eu vou pegar os meus produtos, eu vou consumir os produtos, eu vou no supermercado, eu uso um carro, e eu olho ali, né, no longo prazo, mas no longo prazo da minha vida individual, e eu penso assim, acho que dá, acho que dá, acho que é bem provável, né? O que também é um exercício de imaginação interessante, né? Porque a pessoa ela imagina a vida dela no futuro, ela fala assim, não, eu acho que eu tenho condições de continuar. E muito provavelmente, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, de recursos, né, com um pouco de sorte, né, um pouco de, você vai conseguir realmente viver, né? Então, o problema é esse. Quando nós falamos que nós estamos em perigo, às vezes a pessoa ela olha assim ao redor, né? Durante muito tempo foi assim, né? E a pessoa fala assim: "Não, eu não tô em perigo. Minha vida ela pode continuar da forma como ela está", né? Então, quando eu digo nós estamos em perigo, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à espécie. A espécie está em perigo, né? Você individualmente, você pode não se sentir em perigo. Agora, o colapso, o tal do colapso cognitivo hoje, ele é tão grande que hoje você individualmente está em perigo. Hoje você está em perigo, individualmente, né? Agora, qual é a dimensão da sua consciência sobre esse perigo? Aí a gente também pode entrar nessa discussão. Mas hoje é seguro afirmar, né, cientificamente, é muito seguro afirmar que você individualmente está em perigo. Perigo de quê? Risco de morte. Risco de morte, né? E isso é, né, é um exemplo muito claro, quer dizer, é quando aquela, porque antes, né, até muito pouco tempo atrás, havia ainda essa separação, né? Tipo, eu consigo viver mais ou menos nesse estilo de vida aqui, mas a espécie humana, sei lá, não sei se ela vai conseguir, mas eu não vou estar vivo para ver isso, né? Provavelmente vai ser daqui a muito tempo. E agora, esse relógio, né, o relógio do indivíduo, ele começa a entrar em sincronia com o relógio da espécie, cada vez mais. Né? Então, o que aparentemente era um risco, mas era um risco da humanidade enquanto espécie, um risco que eu não sinto como um risco imediato a mim, a minha vida, a vida das pessoas que eu amo. Né? Esse risco, que parecia um risco genérico, mas distante do risco individual, hoje ele é um risco individual também. Tá? Então, o que acontece? Nós nos damos conta de uma forma fria
num primeiro momento, que as nossas ações, enquanto humanidade, elas inauguram uma nova era geológica, que alguns situam aí há 12 mil anos atrás, outros situam no final da primeira metade do século XX, e que nós chamamos de antropoceno, justamente porque é a era geológica na qual, de forma inegável, as ações humanas têm um impacto, né, em todas as dimensões de organização planetária, na atmosfera, na crosta, no subsolo, nas regiões abissais, né, nos oceanos, mesmo onde nós não vamos diretamente, né? Alguns artefatos que nós construímos, né, alguns aparelhos vão, mas nós não vamos. Mesmo ali, a nossa presença se faz sentida e ela reorganiza, né, os sistemas planetários, os sistemas terrestres. Né? Então, isso é uma certeza, né, científica. E isso, então, traz para nós aí o conceito de antropoceno. Então, o antropoceno, ele chega à nossa consciência, né, mais ou menos no mesmo período em que a ideia de natureza passa a viver uma crise. Né? Então, vejam o que eu acabei de falar para vocês. A crise da relação do ser humano com a natureza começa, pelo menos pela perspectiva que a gente está usando aqui hoje para abordar esse assunto, né? Com uma crise na nossa capacidade de pensar a natureza. O que é natureza? O que é a natureza? Tá? Que resposta que a gente consegue dar? Assim, durante muito tempo, foi aceitável pensar a natureza como participando de uma dicotomia, de uma dualidade, né, de um binômio de conceitos. Então, a gente pensava assim, o ser humano, a natureza. Ou ainda, a cultura, a natureza. Né? Essa separação. E hoje a gente entende, e essa eu acho que é uma das coisas legais da gente falar aqui hoje, né? Hoje a gente entende que o problema do pensamento sobre a natureza está aí, nessa separação. Agora, veja, isso é mais do que um conceito que está escrito num livro, pessoal. É a forma como a maior parte das pessoas, por exemplo, aquele cara que faz o desencaroçador de algodão, é a forma como ele, né, pensa a natureza. Ele pensa a natureza como uma coisa apartada do ser humano. Nós criamos uma cisão, nós separamos cultura de um lado, natureza do outro, humano de um lado, natureza do outro, ao ponto que isso é uma coisa inacreditável por um lado, né? Mas é extremamente comum. Isso mostra bem como nós estamos vivendo nesse período de colapso cognitivo, porque o absurdo é comum. O absurdo é comum, porque muita gente tem, por exemplo, tem muita gente com as quais, né, a gente ainda fala sobre natureza e a pessoa diz assim, esse assunto não me interessa. Ela não diz isso, muitas vezes, porque ela é educada, né? Ela é polida, né? Então ela vai dizer isso de uma outra forma. Talvez a expressão facial dela revele aquilo, né? Um certo, né? Esse assunto não me interessa. E aí você pensa assim, como esse assunto pode não te interessar se esse assunto é você? Esse assunto é você. Esse assunto é a sua vida. Não, mas a natureza, as florestas, eu não quero saber disso. Mas quem falou que a natureza é a floresta, que a natureza está longe de você? Não, mas eu estou na cidade. Então isso não tem nada a ver com a natureza. Quem disse isso? A cidade está na natureza. A cidade é a natureza. Né? E aí nós percebemos um primeiro problema, né? Que é muito claro, né? Que é a falta de compreensão da pessoa do mínimo que ela precisaria realmente compreender e transformar num comportamento para que ela conseguisse, digamos assim, renovar esse entendimento do que é a natureza. Né? A pessoa sequer tem a compreensão transformada em hábito, em decisão, em ética, né? De que o que ela respira
é natureza. E se ela parar de respirar, ela morre. O corpo dela é natureza. Eu cheguei a comentar com o pessoal, né? Acho que eu cheguei a comentar com vocês que fizeram uma pesquisa uma vez perguntando, eu vou repetir porque talvez tenha alguém que não tenha escutado, porque eu acho que essa história é muito interessante, né? Fizeram uma pesquisa com algumas crianças do Rio de Janeiro e também com crianças de uma aldeia indígena lá no Alto do Xingu e pediram para elas desenharem o que era a natureza para elas. As crianças do Rio de Janeiro desenharam uma árvore, desenharam um sol. Então pediram assim, desenha aí o que é natureza para você. As crianças do Xingu desenharam a própria mão, o próprio pé, um olho, uma boca. Desenharam árvore também, desenharam o rio, desenharam o peixe, mas desenharam o próprio corpo. Quer dizer, então, nós aqui dentro dessa civilização, dessa sociedade, né, industrial ou pós-industrial, nós vivemos e pensamos numa cisão que não existe. Né? Ela é uma fantasia, essa cisão. Ela é uma ficção. Né? Então, às vezes a gente pergunta, né, do alto da nossa arrogância, né? O que o índio pode ensinar para a gente? O que essas pessoas de outras culturas, de outras épocas podem ensinar para a gente? Elas podem ensinar para a gente, antes de mais nada, isso, que a gente criou uma produção de coisas, de mecanismos fantásticos, ninguém tira o mérito de como esses mecanismos são complexos e fantásticos, e descobrimos uma série de coisas, mas a gente desaprendeu, né, a nos pensar como parte desse grande sistema planetário do qual ninguém nunca fugiu, ninguém nunca saiu da natureza. O ser humano nunca saiu da natureza. Ele nunca deixou de ser parte da natureza. Essa é a grande loucura da nossa sociedade. É imaginar que a gente fez isso em algum momento, entendeu? E de que essa sociedade, que esse sistema, que as nossas regras de vida, elas não precisariam se compatibilizar com as regras da natureza, com as leis da natureza. Né? Eu, por exemplo, né, na natureza, as coisas elas têm um ciclo, né, de produção, de transformação. Né? Os nossos ciclos de consumo, de produção, de trabalho, de transformação, eles são completamente, eles se descolaram. Né? Durante quanto tempo a gente iria, como espécie, conseguir viver assim de forma descolada? Né? E aí você diz isso para uma pessoa, ela tem muita dificuldade de aceitar, porque ela, na verdade, todos nós, né, nascemos dentro desses ciclos, que são diferentes. Né? Vamos pegar um exemplo muito simples. Tem uma luz aqui artificial, né, que uma vez inventada, ela trouxe, e eu não me engano com relação a isso, ela trouxe uma série de progressos, de possibilidades onde não havia nenhuma possibilidade. Ela ajudou a gente a fazer uma série de coisas, a conquistar uma série de coisas. Porém, ela provocou um efeito na gente, né? Ela desregula a nossa sincronização com os horários do planeta. Né? A gente acorda quando o sol está a pino, a gente vai dormir na alta madrugada. A gente está desregulado, velho. Desregulado dos processos do planeta. Né? Por quê? Porque o nosso corpo ele reage à luz. Existe uma fotossensibilidade que tem a ver com uma série de processos orgânicos humanos. Fome, sede, o próprio sono. Né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe a luz para a noite. Ótimo. Ótimo mesmo, sem ironia nenhuma. Porém, isso tem um efeito para um corpo que é, né, geneticamente ali organizado, programado para reagir à luz de uma determinada maneira. Né? Então, esse relógio é muito legal que o Charlie leva com ele, né? Porque ele é um símbolo desse período, dessa tentativa de se apartar de um tempo, né, planetário, dos processos planetários. Né? A nossa vontade de consumo de certas coisas, de certos alimentos. Né? Eu tenho um amigo que estava contando para a gente ontem que quando ele era mais novo, quando ele era criança, o pai dele e eles colhiam arroz. E ele estava falando, gente, o trabalho que dá colher arroz. Né? É um trampo. Né?
Você tira o arroz, aí tem a casquinha, você tem que limpar. Se chover e você não guardar do jeito certo, aquilo tudo, quer dizer, é um trabalho, né? E a gente absolutamente não lembra disso quando a gente come 1, 2, 3, 5, 10, 20 colheradas de arroz, né? E a gente está comendo arroz e não pensa nisso, né? A gente não compreende, né, da onde aquilo veio, nem para onde aquilo vai, certo? E que aquilo, né, depende já de uma relação com a natureza, que é uma relação de cultivo. Cultivo é um acompanhamento e uma interferência inteligente, ou seja, ela existe para resolver um determinado problema, no caso, um problema de alimentação, né? Mas que não depende totalmente do ser humano. Né? Então, o ser humano meio que ele dança, né? Usando, ele dança junto com os outros seres vivos. Ele convida os outros seres vivos, animais, plantas, fungos, né, para dançar com ele de uma forma inteligente. Né? E aí ele vai extraindo certos recursos que ele precisa. Quem dança com os outros seres vivos hoje em dia? Né? As comunidades humanas são hoje formadas, principalmente nas grandes cidades, principalmente por outros seres humanos e outros seres vivos. Quando vêm fazer parte das comunidades, né, compostas por seres humanos, eles são seres vivos mortos. Eles não são seres vivos vivos. Né? A nossa comunidade, a comunidade urbana, ela é composta por seres humanos vivos, né, e seres que já foram vivos e que foram mortos, e são transformados em alimento, e são transformados em recurso. Né? Há ainda alguns seres vivos, né? A gente domestica, traz alguns seres vivos para o nosso convívio, né? Mas outros eles só chegam até nós já transformados em mercadoria, já transformados em coisas. Então, qual é um outro ensinamento que esses povos de outros lugares, né, tão subestimados na sua inteligência, tratados com tanta arrogância, tratados como uma atração apenas, né, com um espetáculo meio grotesco por tantas pessoas, né? Eu tive a infelicidade esse domingo de ver no Fantástico uma matéria sobre uma festa, uma rave que teve num barco na Amazônia, em plena pandemia agora, e os caras desciam do barco e foram visitar acho que 3 aldeias indígenas. Quer dizer, é uma coisa grotesca, né? É uma forma de relação assim completamente absurda, né? E aí a gente se pergunta pela segunda vez na noite de hoje, o que essas pessoas têm a nos ensinar, né? Uma outra coisa que eles têm a nos ensinar, eles sabem viver em comunidades compostas por humanos e não humanos vivos e não escravizados. Seres não humanos, vivos e não escravizados. Eles podem até ser caça, pesca, em muitos momentos, né? Mas eles não são escravizados, né? Eles não são mantidos em cativeiro, eles não são, né? Quer dizer, eles têm esse conhecimento, né? Então tem a aranha, tem a barata, tem o jacaré, tem a cobra, tem o que for, né? E eles vivem, cara. E eles vivem, e eles aprendem, né? Uma relação que não é apenas uma relação de presa e caça. Preciso matar, senão vai me picar. Preciso matar, senão vai me matar. É uma relação muito mais inteligente, muito mais complexa do que essa relação, que é a relação que a gente aprende a ter. Né? Então, ou eu trago para perto do meu coração, dou um nome e ele quase vira um ser humano, esse animal, ou ele é um recurso para mim, ponto final. Eles têm uma graduação de tipos de relação possíveis com seres vivos, não humanos, muito maior do que a nossa. A inteligência deles nesse sentido é muito maior do que a nossa, né? Porque o repertório, a memória deles é muito maior. Então, pessoal, o que eu sugiro aqui, né? Eu ia seguir, eu estou seguindo, na verdade, o passo a passo aqui, mas eu só não estou falando para vocês. Número 1, número 2, número 3, mas nós estamos seguindo aqui. O que eu sugiro é assim, eu venho estudando isso há algum tempo já, né? Mais intensamente, há pelo menos 2 anos. Né? Em breve
vai sair um capítulo aí num livro de um grupo de estudos, né, do qual eu faço parte, né, de análise do discurso, né, a respeito da questão da co-imunização, né? Então, tenho estudado há algum tempo a filosofia da natureza, a antropologia, que é uma disciplina muito importante para mim já há muitos anos, né? Que eu leciono, inclusive. E o que eu meio que concluo, assim, junto com vocês aqui nesse nosso primeiro encontro noturno, né? É que a gente consegue começar. Então, eu comecei a minha fala falando de uma alternativa, né? Então, eu acredito que a gente consegue começar a pensar nessa alternativa se a gente dissolver essas dicotomias, essas dualidades, natureza, cultura, natural, humano, e substituir essas dicotomias na nossa cabeça como uma ideia, por uma outra ideia, por um outro termo, um termo que, para mim, ele vem transcender, digamos assim, essa dualidade, dicotomia entre natureza e cultura, que é o termo comunidade. Comunidade. Né? Então, nós vivemos como com relação à natureza? Nós somos parte da natureza, né? E somos parte de uma comunidade planetária formada por seres vivos humanos, seres vivos não humanos e também por inteligências artificiais, que farão cada vez mais parte da nossa vida também. Inteligências artificiais. Qual é o status dessa inteligência? O que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer? Isso é uma grande discussão hoje, né? Mas nós temos essas categorias de seres que são capazes, né, de tomar decisões, digamos assim, né, de escolher. Muitos deles estão fazendo escolhas para nós já, né? O algoritmo do Spotify, ele vive fazendo escolhas do que eu tenho que escutar. E você sabe o que é o pior? O pior, as escolhas são boas, mano. As coisas que eles me... Eu entro lá no Spotify de manhãzinha, eu vou ver lá, as sugestões deles são ótimas. Parece que me conhece melhor do que eu. Como pode? Pode. É um tipo de inteligência artificial. Né? Então, o que significa? O que você está querendo propor, então, da gente descer do pedestal? É assim, é da gente perceber que certas categorias também, certas qualidades que a gente imagina que elas só se aplicam a nós, e a gente passou um tempão falando isso, né, para tentar se convencer, né? Hoje, a própria ciência mostra para a gente, né, que essas qualidades elas são muito mais flexíveis. Elas são qualidades comunitárias, planetárias, por exemplo, inteligência. Né? Dizer assim, olha, o ser humano ele se diferencia dos outros animais porque ele é um ser inteligente. Então, defina para mim aí inteligência. Do que você está falando? É a capacidade de dominar a linguagem e tal. Pô, mas já está provado, já há décadas, que os animais também eles têm um certo domínio de linguagem. Mas eles não dominam conceitos abstratos e tal. Meu irmão, como é que você sabe? Não, porque senão eles teriam desenvolvido uma cultura. Por quê? Por quê? Por que o caminho deles seria esse? Né? O que você entende como inteligência? Tá? Então, esse conceito em si, o conceito de inteligência, também é um conceito muito complicado. Né? É um conceito muito complicado. Então, o ser humano é um ser inteligente. Todos. Pô, tem uns por aí que, hein? Eles deixam a desejar, então. E por deixar a desejar, então, eles devem ser tratados como sub-humanos? É isso que você está propondo? Isso é uma ideia muito perigosa e que já foi usada no passado, né? Para separar certos tipos de seres humanos. Então, dentro de uma situação histórica, na qual nós estamos vivendo um colapso cognitivo, ou seja, os conceitos que a gente usa para pensar a nossa relação com a natureza já não estão mais funcionando no nível individual e, portanto, corremos perigo por causa disso, não por um acidente infeliz de fatores. Né? A pandemia ela não poderia ter sido prevista. Né? Algumas pessoas falam assim, a pandemia é o imponderável, a pandemia é uma contingência, não daria para prever que a pandemia iria acontecer. Pô, o Bill Gates está falando disso há 3 anos, malandro.
Há 3 anos ele está falando disso, que vai acontecer uma grande pandemia planetária e tal, né? Porque tem os dados, isso pode acontecer, né? O ser humano está se... Inclusive porque o ser humano se aproxima da natureza de uma forma muito, né? E já inapropriada, né? Então, sim, daria para se prever, sim, né? Agora, a gente sabe disso, né? A nossa discussão dentro dos espaços da opinião pública brasileira, hoje, eles são tão mais básicos do que isso, tão mais rasos do que isso, a gente precisa ficar no nosso dia a dia defendendo a capacidade da ciência de apontar caminhos a respeito do comportamento da epidemia, do conhecimento a respeito das células humanas, do comportamento dos vírus. A gente tem que ficar defendendo a ciência. Quer dizer, isso é uma coisa muito frustrante, né? Eu confesso aqui para vocês, particularmente para mim, eu vejo isso. Quer dizer, nós poderíamos estar debatendo, né, novos modelos de sociedade, novos modelos de comportamento. A gente poderia estar, sabe, pensando assim, quais são as cadeias produtivas complexas que a gente quer ter, ligadas à tecnologia, ligadas à natureza, inclusive, porque essas coisas são muito conciliáveis. Sabe, como usar a alta tecnologia, né, para construir formas mais saudáveis para nós mesmos de relacionamento com a natureza. A gente poderia estar nesse nível de discussão. E a gente está hoje no nível de discussão de se a Terra é plana ou se ela é redonda, meu irmão. Então, assim, sabe, a gente está, né, perdendo. E aí, eu sei que na minha fala, né, aqui na noite de hoje, existe um senso de urgência, porque eu devo confessar para vocês também, e eu imagino que o próprio motivo do Vinícius em fazer esse espetáculo também seja uma consequência disso, né? Nós temos um senso de urgência. Parece que não há muito tempo realmente mais a perder, sabe? Né? Mas, assim, de vez em quando alguém pega a gente e puxa a gente lá para trás, né? Para a gente ficar pensando, falar, olha, vacina, olha, tem que vacinar, viu, gente, né? Pô, no Brasil nós tivemos, quem estudou história aqui sabe, a revolta da vacina no começo do século, a revolta da vacina, e a gente está repetindo isso, né? Está repetindo esse movimento de contestação. A ciência existe para ser contestada. Dentro dos próprios mecanismos de funcionamento da ciência, a ciência é crítica. Né? Você publica um paper, você publica um artigo, vai ter um monte de gente lendo seu artigo e apontando problemas nele, insuficiências, né? Mas usando, né, as linhas argumentativas, o método de exploração daquelas ideias da própria ciência. Então, a ciência ela não se quer soberana, a ciência desenvolve métodos internos de crítica. Né? E nós hoje temos acesso a uma possibilidade de formação científica muito boa. Né? Agora, nós não estamos falando disso, perfeito? Nós não estamos falando disso. Né? E eu achei muito importante trazer esse ponto, né? Porque, veja, que maravilha seria, né, se nós pudéssemos assim expandir no debate público brasileiro hoje questionamentos como esse que nós temos aqui. Nós estamos falando de uma superação da dicotomia cultura-natureza. E as pessoas estão ainda discutindo, né, se tem que ouvir, porque deixa o médico trabalhar, o cientista tem que calar a boca. Mas como assim, cara? Como assim? A própria medicina, né, tem hoje, né, um procedimento, né, uma escola, uma corrente que é a medicina baseada em resultados, a medicina baseada em conhecimentos científicos, em dados. Né? A própria medicina incorpora isso, né? A própria medicina entende grande parte a importância, né, da ciência, quer dizer, criar uma animosidade aí, uma diversidade entre a ciência e a medicina. Do que você está falando? Sabe, nós estamos em 2021, né? A gente devia estar discutindo outras coisas, a gente devia estar pensando de uma outra forma, mas né? E eu digo isso até como não uma advertência, né? Mas como um ponto que eu acho que deve ser importante levado em consideração por todo mundo da companhia, porque pode ser, né, que dentro do cenário em que nós nos encontramos hoje, que venham críticas, sabe, da abordagem que vocês estão propondo, da forma como vocês estão explorando esse assunto. Né? Porque há pessoas que insistem, né, na ideia de que ver a natureza como algo além de uma fonte de recursos
que estão aí disponíveis para o ser humano explorar como bem entender, é um pensamento entreguista, antinacionalista, né? Comunista. Né? Quer dizer, então, esse é o momento em que esse espetáculo será encenado. Né? Então, só para concluir, né? Comunidade. Uma comunidade não é um lugar de paz, sem conflitos, apenas de beleza. Uma comunidade não é uma utopia. Uma comunidade é um lugar de muitos conflitos. Né? Mas o que nós entendemos como comunidade? Um grupo dentro do qual circularão recursos, símbolos, ideias. Né? Uma comunidade é um grupo que define regras de pertencimento. Quem pertence à minha comunidade? Quem pertence à minha comunidade? Né? Então, seres humanos pertencem à minha comunidade, mas eu tenho lá na minha terra, lá em Piracaia, eu tenho uma araucária. Ela fica na frente da minha casa e ela é linda. E eu fico olhando para ela horas e horas. E se eu disser que essa araucária também faz parte da minha comunidade? Ela me encanta, ela me inspira, ela me traz paz, ela me traz alegria. Né? E se eu disser que na sua existência ela importa para a minha existência? Então eu a convido intelectualmente e também com o meu comportamento. Né? Eu a convido a fazer parte da minha comunidade. Ah, mas ela não é um ser humano, ela é uma árvore. Mas as comunidades humanas, né, elas nunca estiveram livres da presença de seres não humanos. As comunidades humanas, durante muito tempo, né, ou algum tempo, elas foram pensadas como sendo comunidades exclusivamente humanas. Mas o animal estava lá, a planta estava lá. Né? Tenta contar a história do mundo sem o cavalo. Tenta contar a história do mundo sem o cachorro, a história dos seres humanos. Tenta contar a história do mundo, a história do Brasil, né? Isso e fizeram muita chacota na época, né? Quando a ex-presidenta Dilma disse isso, né? Porque ela disse de um jeito engraçado e tal, quando ela falou, por exemplo, da importância da mandioca para o Brasil. As pessoas dão risada, falam mandioca, celebrar a mandioca. Tenta contar a história do Brasil sem a mandioca. Sem a mandioca, cara, sem a macaxeira, sabe? Por quê? Aí você vai ver na história, né? Tenta pensar nos bandeirantes, no processo de colonização, sem as frutas, sem as hortaliças. Elas são as nossas companheiras, a todo momento elas estão lá. Elas são como personagens invisíveis. E o pensamento colonizador, ele atua aí também numa forma de pensar a natureza que é super excludente, mas que vai além de excluir. Né? A forma colonizadora de pensar, por exemplo, a existência do Brasil, ela exclui não apenas os seres vivos, não humanos, mas ela não tem muitas palavras a dizer com relação, por exemplo, aos seres humanos escravizados. A história do Brasil que a gente aprende na escola é uma história na qual as mulheres pouquíssimo aparecem. Pouquíssimo aparecem. A gente ouve falar de Dom Pedro I, de Dom João, do Anhanguera, de não sei o quê. E as mulheres? E as mulheres? Então é muito interessante, né? E essa era a minha última fala, perceber que esse pensamento que divide, que exclui, que aparta, né? Que acha um absurdo a gente pensar numa comunidade de humanos e não humanos, ele no fundo, é o mesmo pensamento que exclui também os humanos. Também os humanos, né? Também os humanos são pensados como recursos. Os humanos marginalizados, os humanos inferiorizados, perseguidos, eles são pensados como recursos. Foi assim com os escravos, foi assim e é assim, muitas vezes, com as mulheres. Tá? Então, e nós estamos falando de quando? Você está falando de quando? Do começo do século passado? Eu estou falando do ano 2020, 2021, né? Que é o ano em que nós nos encontramos. Né? Então, repensar a natureza pode ser uma boa para a gente, digamos assim. Eu acredito nisso. A partir do momento em que nós começamos a nos pensar como uma grande comunidade,
né? Superando a dicotomia natureza-cultura e entendendo o seguinte, pessoal, última das últimas coisas. Preservar a natureza também por melhores que sejam as nossas intenções, atenção, por melhores que sejam as nossas intenções, preservar, a palavra preservar, ela é muito complicada, porque se você pensa assim, eu vou preservar a natureza, né? É quase como se você estivesse pensando assim, eu vou pegar a natureza e eu vou colocar a natureza numa espécie de uma redoma de proteção, então eu não vou interagir com ela, isso é impossível. Ou ainda, se a gente pensa em preservar, às vezes, por engano, a gente pensa assim, a natureza tem que ser deixada daquela forma, intocável, intocável, deixa a natureza lá e a gente aqui. Isso não existe. E, atenção, aquela natureza que você deixou lá, quando você volta para vê-la, ela não é mais a mesma. Você não preserva uma coisa que muda, assim como a cultura. Tem se falado muito, né? A preservação da cultura. O que você preserva é uma memória da natureza, um conjunto de sabedorias, de saberes, de conhecimentos acumulados ao longo de milhares de anos. A gente preserva a memória da natureza e a memória da cultura é possível preservar. Mas veja, a natureza é viva, a cultura é viva, a comunidade é viva. Né? Então, ela se faz e refaz. Os povos da terra, chamados de selvagens também, muitas vezes, os povos nativos do Brasil, da terra, selvagens, eles não preservaram a natureza, eles tinham formas inteligentes de se relacionar com ela. Entendeu? E eles se relacionavam com ela a todo momento, como nós. Agora, diferentemente de nós, eles entendem isso. Eles entendem que eles estão a todo momento em relação com várias outras criaturas, né, que para a cosmologia deles, para a visão de mundo deles, tem a mesma importância, o mesmo status de um ser humano. Né? Você está dizendo que para um nativo, sei lá, um ratão, uma capivara tem o mesmo status que tem para ele? Ele provavelmente tem mais identificação com os membros humanos da comunidade dele. Mas ele não pensa em termos de superioridade e inferioridade. Ele pode pensar em termos de afeição, de identificação, mas não de superioridade e inferioridade. Ele realmente não pensa assim. Ué, mas ele mata a capivara? Ele mata a capivara assim como ele sabe que a onça pode matar ele. Assim como ele sabe que a cobra pode matar ele. Morte e vida, matar e morrer, ser presa ou ser o caçador, não são para esses povos um índice da sua superioridade necessariamente. Não da forma como nós pensamos a nossa. Entendeu? Não da forma como nós pensamos a nossa. Né? Então, preservar a natureza, preservar a memória, os conhecimentos adquiridos dos acertos e dos erros na nossa relação com a natureza. Né? Agora, defender a natureza, eu gosto dessa palavra, assim, particularmente, defender. Por quê? Porque, né, ela é uma aliada, eu sou um aliado, ela é viva, eu sou vivo, eu interajo com ela compreendendo. Então, assim, eu compro uma terra, como, né, o pessoal aí da companhia sabe, né? Recentemente eu fiz. Então, o que isso significa? Isso pode significar que eu estou adotando essa terra. Adotando, como um pai adota um filho, mas que eu também estou sendo adotado por ela. Que eu estou me casando, por que não? Com ela. Que eu namorei ela antes de casar. Fui lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Seria uma forma poética demais a gente falar assim, que hoje a natureza nos pede que a gente a adote, que a gente ame nesse sentido, que a gente estabeleça uma relação. Eu não piso apenas naquela terra. Eu não piso apenas naquela terra. Eu não penso naquela terra como uma propriedade que vale X mil reais. Quer dizer, eu tenho uma relação com ela. Eu falo e, de alguma maneira, ela responde. De alguma maneira, ela responde. Né? De várias maneiras, ela responde aos meus comportamentos. Tá? Então, talvez tudo comece para nós, talvez, não sei, né? Por aí, né? Pensarmos de forma comunitária, né? E pensarmos, sim, na defesa, né?
na ampliação do nosso vocabulário afetivo com relação ao que não é humano. Então, eu não divido ser humano, natureza. Eu posso dividir humano, não humano. Eu sei que uma mosca não é humana, eu sei que uma abelha não é humana, mas ela pode fazer parte da minha comunidade. Tá? E esses pensamentos não são apenas meus, esses pensamentos, principalmente no nosso encontro de hoje, eles pertencem ao Bruno Latour, que é um filósofo francês, a respeito do qual eu já comentei com a companhia. Né? Vale muito a pena conhecer o trabalho desse cara aí, é bem legal. Né? E com isso, acho que eu agradeço demais mais uma vez aí e espero ter cumprido aí o objetivo do nosso encontro e fico aberto. Muito obrigado. Valeu, Tayane. E fico aberto a perguntas, comentários, se alguém quiser. Não sei, o Vinícius aí com relação ao tempo também. Estou disponível aí, se vocês Tá quiserem. tranquilo, Tenho. Muito obrigado, Rodrigão, mais uma vez. A gente agradece aí de coração mesmo. Esses dias eu comecei a ler umas coisas e pesquisar sobre permacultura. E aí eu fiquei pensando, se a gente tivesse, por exemplo, isso na nossa grade curricular no colégio, já desde criança, Sim. Eu vou começaria mandar, esse processo de entender a comunidade. com certeza, né? A permacultura ela nos ajuda a compreender que muito próximo de nós, quase sempre, nós temos tudo que a gente precisa, né? Potencialmente, precisa ser cultivado. Olha aí como que natureza e cultura, na verdade, elas são as duas faces da mesma moeda. Elas não são antagonismo, elas são complementares. Então eu cultivo o natural, né? A começar pela ideia do natural. E a permacultura é essa proposta, né? Eu tenho aqui, nesse mesmo computador que eu estou usando agora, eu tenho um manual, o primeiro manual da permacultura. Ele é um texto clássico. Eu vou mandar para você assim que terminar aqui o nosso encontro, né? E a ideia de que você, com aquilo que está ao seu redor, você consegue construir a sua casa, você consegue plantar, você consegue ter uma vida digna, não é uma vida empobrecida, né? Porque a dignidade também está aí, a beleza também está aí, em você identificar o seu próprio potencial, né? O quanto eu venho aprendendo, estou falando de mim mesmo agora, nesses últimos meses, nesses últimos anos, né? Coisas que eu, como um cara nascido e criado em São Paulo, que sempre exercia uma atividade intelectual, eu me preparei para ser professor e intelectual e pesquisador, e hoje quando eu vejo que o meu corpo entende com uma certa rapidez o que tem que ser feito, quando a primeira vez que eu fui modelar uma parede de cobre, uma parede de terra, né? Eu achei que eu nunca ia conseguir usar os dedos, a mão, sabe, na forma correta, porque eu sempre tive de mim a imagem reforçada por bullying no colégio e tudo mais, de um cara desajeitado, de um cara desastrado, né? E conforme eu fui vendo que como os dias iam passando, eu ia conseguindo modelar aquilo. Nossa, que coisa linda, cara, é quase um renascimento, né? Você chega nos 40 anos de idade, você acha que você não vai aprender mais nada, e de repente você está aprendendo. E a permacultura, ela traz muito isso, sabe? E se você me permitir aqui, Vini, eu queria contar, já que você trouxe o tema da permacultura, né, na sua fala, e também se ninguém quiser falar alguma coisa mais assim agora, eu queria contar a história do mito no qual se baseia a permacultura, porque os criadores da permacultura, eles usaram um mito para explicar os princípios da permacultura. Posso contar essa história? Acho que ela pode ser uma história interessante para vocês. Beleza, vou contar então. O símbolo da permacultura é a serpente do arco-íris. É muito curioso ver como em várias mitologias, em várias partes do mundo, esse símbolo reaparece de tempos em tempos. Né? A serpente do arco-íris. E o que é a serpente do arco-íris? Né? Essa história é uma história que faz parte da mitologia dos aborígenes, do povo originário, né, da Austrália, porque a permacultura nasceu na Austrália. Né? Então, os pesquisadores, os criadores da permacultura são australianos. E o que conta o mito? O mito conta o seguinte: no começo dos tempos, toda a Terra ela era sem forma, não havia forma na Terra. Tudo estava misturado, tudo estava confuso. Né? Não havia dia, não havia noite, não havia montanha, não havia planície, era tudo uma massa disforme. E eis que surge a serpente do arco-íris. A serpente do arco-íris é a grande arquiteta do mundo.
Então, ela vai passando por essa forma, sem forma, por essa matéria disforme, e ela vai desenhando o planeta. As montanhas, os vales, os oceanos, né? As campinas, as planícies, as florestas, com o seu corpo, ela vai modelando todo o espaço do planeta. E quando ela termina o seu trabalho, ela percebe que o seu corpo está muito quente, pelo atrito das escamas com essa matéria toda. E ela resolve, então, entrar num grande lago, pode ser também um grande oceano, dependendo da interpretação do mito, para esfriar o seu corpo. E ela vai descendo, 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 e conforme ela vai descendo, ela vai sentindo que a temperatura vai ficando mais fria, até que ela sente assim um prazer, né? Porque ela estava com muito calor, e ela se enrola lá no fundo desse poço e ela adormece. E ela adormece depois de ter feito seu trabalho. Mas os aborígenes contam que se você colocar o seu ouvido na terra, se você se curvar e colocar o seu ouvido na terra, de qualquer lugar do planeta que você esteja, você vai conseguir escutar a batida de um coração, a batida do coração da serpente do arco-íris. A terra está viva, no centro dela pulsa um coração, né? E esse coração é o responsável por essa modelagem. E nós somos os herdeiros da serpente do arco-íris. Né? Então, a permacultura quer nos fazer lembrar disso. Nós somos escultores do planeta. Nós temos essa capacidade maravilhosa, né? Nós podemos estar nas montanhas, podemos estar nas planícies, no oceano. O ser humano ocupou todos os biomas, né? Todos os ecossistemas, há milhares de anos, eles têm a nossa influência, a nossa presença ali. Então, nós podemos lembrar, né, que nós somos os herdeiros da serpente do arco-íris e podemos também modelar, esculpir o espaço ao nosso redor com a mesma sabedoria. Basta que a gente escute o coração dela, né, que é essa ideia de que a Terra está viva. A Terra não é inerte, a Terra não é uma coisa, né, que pode ser quebrado, a Terra é viva. Então, tratar a Terra como um ser vivo. Né? Acho que essa é a grande mensagem do mito da serpente, né? E que tem a ver com a permacultura. Eu vou mandar para você depois o livro, acho que você vai gostar. Maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? A gente fica até intimidado de falar depois do Rodrigão, né? Porque é tanta coisa complexa e maravilhosa. Eu vou comentar mais uma. Rodrigão, nessa pesquisa da permacultura, ele fala sobre o conceito do lixo, né? Esse conceito de lixo, né? O lixo, esse conceito ele não existe, porque lixo não existe, só existiria se você pegasse essa coisa que a gente diz que é lixo, colocasse num foguete e mandasse para fora do planeta. E aí não faria parte da nossa comunidade, porque tudo que a gente usa e chama de lixo continua na comunidade, né? Então, a gente fala de que é lixo algo que a gente ainda não conseguiu dar uma função, né? Tanto Por que... esse sistema de extrair, né? Produzir, consumir e descartar, né? que é a Então, chamada economia linear, né? E hoje existe essa proposta da economia circular, né? Que vem justamente nessa direção. Veja, né, que a palavra lixo ela é um xingamento, né? Você está muito puto com alguém, você está bravo mesmo, assim, você fala, meu, você é um lixo, né? Do tipo, que diz assim, você não serve para nada, né? E aí é o grande ponto. Eu acho que vocês vão me entender quando eu digo exatamente, quer dizer, o lixo, a ideia, você deu um exemplo perfeito, Vini, do que eu falei lá no começo, sabe? Eu não consegui dar um exemplo tão bom quanto esse que você deu, com certeza, né? Porque essa ideia, por exemplo, lixo é uma ideia. Antes do lixo ser uma coisa, o lixo é uma ideia. A gente pensa na coisa como lixo, né? Ah, mas não vai pensar na coisa como lixo, vai pensar na coisa como o quê? Mano, você pode pensar na coisa do jeito que você quiser, né? Eu acabei de colocar numa parede, numa das paredes lá, né,
Desculpem se eu estou muito repetitivo aqui, mas essa é uma coisa que eu estou vivendo muito intensamente aí nos últimos dias, né? E eu gosto de compartilhar com vocês. É, nas paredes de COB, a gente é ensinado, quando a gente faz o curso, né? Quando a gente tem lá o nosso mestre, as nossas mestras ensinando para a gente é ensinado de que a gente pode pegar, por exemplo, e a gente fez isso, uma garrafa PET, e ir colocando, né, coisas dentro dela durante 3 semanas. 3 semanas colocando coisa dentro de uma garrafa, malandro, a quantidade de coisa que cabe numa garrafa, se você compacta ela, é inacreditável. Você enche a garrafa, e aí essa garrafa, você pega ela, coloca ela junto com o resto do cobre, e essa garrafa, ela vai ocupar uma área na sua parede, e você nem vai ver, mas ela está lá. Ela virou um tijolo da sua casa, que vai sustentar a sua casa durante séculos. Aí a pessoa pensa assim, séculos, séculos é muito tempo. As duas mestras, as duas professoras que deram a formação para a gente de construção com cobre, a Nayana e a Paulinha. A Paulinha, inclusive, é aquela bailarina que eu mandei para você, ela é uma das nossas professoras, a Paulinha, né? E ela disse que ela e a Nayana, elas foram, não me lembro onde, acho que em Minas, no sul de Minas, elas foram visitar um casarão, que elas iam fazer um restauro em Cobe desse casarão, um casarão do período colonial, né? E elas abriram, feito, inclusive, numa técnica de construção muito parecida com o Cobe, né? Que é o pau a pique. Né? E uma das paredes, elas abriram a parede para poder começar ali a desenhar como é que seria a restauração, e ela, a Helena, a minha companheira, que me contou outro dia, disse que as duas choraram, porque elas viram que a palha que tinha sido colocada dentro da parede, isso tipo 250 anos atrás, ela estava perfeita, perfeitamente preservada ali dentro. Né? Porque o micro-organismo que vai ali decompor, ele não entra. Né? Então é uma coisa incrível, é uma tecnologia. Então, você fala, agora olha o problema que é, né, Vini? Porque imagina que você viraria para uma pessoa e diria assim para ela: sabe como é que nós vamos resolver o problema da habitação no mundo? Com lixo. Eu dizer, como assim? A gente vai pegar e a gente vai usar o lixo compactado para fazer as bases, as estruturas de uma série de residências. A pessoa fala, mas eu não quero viver numa casa de lixo, eu não quero viver numa casa feita de lixo, que absurdo. Então, onde que está o impedimento? É a forma como a pessoa vê aquilo, né? A maneira como ela vê aquilo. Então, lixo é uma ficção. Ela é uma história, só que ela é uma ficção que ela foi contada tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes para que a gente vive como se esse negócio existisse. Né? Agora, para a gente viver assim, veja, para que a gente consiga aceitar, não, lixo, beleza, lixo é lixo mesmo, né? É aquela coisa que a gente descarta, é necessário que exista toda uma estrutura para sustentar essa visão. Né? Porque se a nossa, agora com perdão da palavra, mas acho que é legal, né? Se a nossa merda, né? A nossa urina e as coisas que a gente descarta, elas ficassem próximas da gente e não tivesse um puta sistema complexo para mandar isso para longe da gente, a gente continuaria fazendo como a gente faz? É claro que não. Né? A gente faz como faz e pensa como pensa porque tem uma estrutura montada para condicionar o nosso comportamento dessa maneira. E assim como agora, qual é a nossa vantagem? A gente entende isso, né? E aí que vem minha frustração também, né? Porque a gente está falando disso aqui hoje, num período em que as pessoas estão discutindo ainda se 2 mais 2 são 4 ou se 2 mais 2 são 19. Né? E a gente está querendo falar de outras coisas, né? Do tipo, mano, vamos pensar, né? Eu acho que eu comentei também que falei com vocês, né, que tem uma banda chamada Novo Amor e ela tem um clipe chamado Birthplace, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que é uma música linda e é um clipe, videoclipe, a banda é gringa, ela não é brasileira, mas ela tem um nome em português, chama Novo Amor. Depois vocês podem procurar se vocês quiserem. E tem um clipe chamado Birthplace. Ele eu não queria estragar, eu queria que vocês assistissem, mas enfim, ele mexe com lixo de uma forma tão bonita
sabe? De repente, o próximo, já pensando no próximo espetáculo, vocês podem abordar especificamente, de repente, essa ideia. Ó, eu dando uma ideia também para vocês, folgado pra caramba, né? Mas assim, é um assunto tão Tem interessante, dado cara, certo, viu? né? Você dá ideias. Rende tanto essa conversa aí do lixo, né? Só isso em si já é uma coisa muito, muito interessante, muito curiosa, né? E a dificuldade que as pessoas têm, a pessoa entende, ela entende que precisa reciclar, ela entende que precisa separar, mas na hora ali ela não faz. Ela não faz. E ela não faz por quê? Porque é um hábito, né? É um hábito desenhado na vida da pessoa há, mano, décadas. E a pessoa vai se dar uma série de desculpas, uma série de argumentos para não fazer. Né? Ah, eu faço aqui, mas o cara não separa lá, então do que adianta? A pessoa, e são argumentos bons, muitos deles são justos, eles são verdadeiros, né? Mas eles fazem a pessoa retornar para aquele tipo de comportamento que é o tipo de comportamento mais confortável. O que a gente tem escutado muito também, né, Vini, nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, é a pessoa dizer assim, meu, eu não vou conseguir mudar meu comportamento, pensar num tipo de coisa como essa, a vida já está tão difícil, a pessoa fala assim, a vida já está tão complicada que se eu for fazer uma coisa assim, se eu for fazer uma coisa assada, aí é que eu não vou conseguir mesmo, né? Só que aí a gente diz assim, mas isso que você vai mudar, o seu comportamento, ele não vai complicar mais a sua vida. Talvez, em vários sentidos, ele facilite, sabe? Ele te dê pelo menos uma sensação que talvez esteja faltando um pouco, talvez, na sua vida e que produza tristeza, que é a sensação de você ser incoerente. Eu tenho essa sensação muitas vezes na minha vida, assim. Não é uma sensação agradável, sabe? Ser incoerente, né? Por exemplo, falar uma coisa e fazer outra, ou saber que uma coisa é importante e ainda assim não tratá-la como sendo importante. Isso é um sofrimento, eu diria assim, para mim, né? Então, como é um sofrimento para mim, quando eu falo com as pessoas de quem eu gosto, eu também chamo a atenção para esse assunto, né? Porque imagino que também talvez possa ser, né? E com relação a essa dor provocada pelas nossas incoerências, só tem um remédio, só tem uma solução: ser mais coerente, né? Ser mais coerente. Ah, é trabalhoso, mas é prazeroso, né? Porque você se sente. Eu vou pegar uma palavra aqui que eu acho que foi a Tatiana que usou, né? Você se sente fortalecido. Você se sente fortalecido, a palavra fortalecido, na sua coerência, sabe? Você se sente assim, não, cara, o que eu penso é o que eu falo, e o que eu falo é o que eu faço. E quem segura um ser humano assim, né? Quem segura um ser humano assim, né? O que eu penso é o que eu falo, o que eu falo é o que eu faço. Você pode olhar para a minha história e você vai ver isso. Esses são os grandes, né? Esses são os grandes. Pode até mudar de ideia, pode se contradizer, não tem problema. Mas se ele percebe que ele já não pensa mais assim, então o que tem que acontecer? O discurso tem que mudar e a prática tem que mudar. Né? Se a cabeça vive mudando, mas o discurso não muda e a prática não muda, você começa a sentir que você está batendo pino ali com você mesmo, né? Quer dizer, tá saindo faísca dentro de você, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa relação com a natureza também, né, que é o nosso tema de hoje, a gente tem que pensar também por essa perspectiva da coerência. Quer dizer, não adianta a gente saber tudo que a gente sabe se a gente não faz, se a gente não transforma em comportamento. Não é para o outro, é para nós mesmos, porque é uma coisa que ela vai, falando de mim novamente, ela vai me indignificando, sabe? Eu vou olhando para mim assim, falando, tipo, também com perdão da palavra, pô, você é um bosta mesmo, né, cara? Pô, você sabe de tudo isso daí, você sabe de tudo isso daí, você sabe de tudo isso, você realmente não vai fazer nenhum esforcinho, mano, para tentar trazer isso para o seu dia a dia, para tentar trazer isso para sua vida, sabe? Então, para que adianta? Lê aí um monte de livro, fala um monte de coisa, mas e aí? E na atitude, né? E eu percebo que eu não consigo. E talvez não tenha um ponto ideal mesmo. Talvez esse desajuste ele seja eterno, né? Mas ele pode diminuir. Ele pode diminuir, né? E aí a gente às vezes se dá conta também de coisas que elas são desagradáveis da gente ver, né?
Porque às vezes a gente quer, por exemplo, fazer uma coisa, a gente entende intelectualmente que aquela coisa é uma coisa muito boa, é uma coisa boa para a nossa relação com o mundo natural, ou como a gente está chamando aqui hoje, né, com a comunidade de não humanos, mas a gente gosta do conforto que dá fazer a coisa do outro jeito. E é triste, porque a gente fala, puta, cara, né? Mas é tão gostoso fazer daquele jeito, é tão legal, eu me sinto tão bem, ai, que gostoso. E aí você fala, puta, mas o certo seria fazer isso, né? Então, esses conflitos, eles existem mesmo. O bom é que eu acho, só para também encerrar essa coisa, eu estou pensando nisso tudo que eu estou falando, pra vocês, tudo isso ligado ao lixo, sabe? Tudo isso ligado a esse ponto que você levantou, né? Mas o bom é que a gente não está sozinho. A gente não pode achar que a gente está sozinho, né? Por isso que é muito bonito também um espetáculo, sabe? Porque esse espetáculo, ele expande, né? Ele mostra, né? Pois é, Sofia, poucas pessoas têm, né? Mas algumas têm, sabe? Nessas horas assim, pois é, né? Talvez coisas como a pandemia sirvam para isso. Mas mesmo quando a gente sente assim, fala, puta, meu, eu tô sozinho nessa, ninguém. Às vezes você está se sentindo sozinho ou sozinha, né? Mas com certeza tem outras pessoas. E tem pessoas que já passaram por onde você está passando agora. Né? Hoje, alguns amigos vêm falar comigo, até mais até com a Helena, né, com a minha esposa e tal, falando assim, nossa, mas eu tenho vontade de fazer uma mudança assim na minha vida, o que, que você me sugere? E ela pode falar não só da teoria, mas ela pode falar como alguém que já passou também, né? Então, sempre tem alguém com quem aprender e sempre tem alguém para ensinar com relação a isso. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, que já passou por onde a gente passou, tem uma puta experiência, mas sempre tem alguém também que está começando, tá mais verde ainda que a gente, é mais novinho ainda, mais café com leite que a gente ainda, que a gente consegue também ajudar essa pessoa, né? E isso faz a gente se sentir menos sozinho e menos também indigno, digamos assim, né? Porque você percebe que a sua incoerência, digamos assim, ela está num ponto, mas a do outro é maior. E puta, coitado, cara, porque ele sofre mais ainda. Você já conseguiu resolver certas questões, né? Ele ainda está ali, onde você estava, sei lá, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Né? E tem aquele outro que ele te vê e ele fala assim, nossa, eu já tive ali, né, cara? E ali é foda, né? Vem cá, mano, deixa eu te ajudar aqui, vai. Vou gastar aqui meia horinha com você aqui para te ajudar, porque eu tô vendo que é complicado, né? Então, todo mundo é aluno e todo mundo é professor. Quando se fala nessa questão da natureza, da nossa relação com o mundo natural, com a comunidade de não humanos, todo mundo tem uma lição para ensinar. Todo mundo é professor. E às vezes essa lição é uma lição dura e é uma lição de um erro, é uma lição de um bagulho que não deu certo, mas às vezes é uma lição de um acerto também. Todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que ensinar, né? Isso é legal, né? Porque isso também é o pensamento da comunidade, sabe? Não precisa ser uma comunidade com hierarquias rígidas, verticais. Ela pode ser uma comunidade mais horizontal. Os povos indígenas ensinam isso para a gente. Né? Se você vê a estrutura social deles, a estrutura política deles mesmo, o antropólogo Pierre Clastres, ele tem um livro clássico sobre isso, chamado A Sociedade contra o Estado. Ele fala disso, né? Você vai ver uma sociedade muito mais horizontal. Não é uma sociedade livre de conflitos. Não é um Éden, não é o paraíso, sabe? Não é que eles vivem bem pra caramba, não é isso. É um outro modelo de sociedade. Né? E a gente, sabendo que esse outro modelo existe, por que não? Né? Levá-lo em consideração, talvez, pensar assim, né? Aprender a pensar um pouco mais assim, né? Sei lá. Maravilha. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Sofia, Isadora, Érica, a Bia, a Tati, a Márcia, o Augusto, o pessoal da companhia, todo mundo aí. Foi muito gostoso. Rodrigão, gratidão. Valeu, mano. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente se encontra para se dar um abraço aí. Acho que tem uma pergunta, Isso. ó. Cadê? Som alto, Sofia? Som alto do tipo rádio ligado, essas coisas assim? Será que é isso que ela me perguntou? Como você convive com som alto no campo? Acho que é Muita gente isso, vem né? para o campo para buscar o convívio com a natureza. É. Bom,
se a Sofia quiser completar a pergunta dela, para eu ver se é isso mesmo, você diz assim, a galera que liga o rádio no último volume, no campo, umas coisas assim. Pode ser. Acho que é isso, né? Pô, a gente tem um vizinho lá em... Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, Rodrigo. É isso aí, tá bom. É, então, meu, é, é como a gente estava falando, né? Tem sim, tem um vizinho nosso lá que ele tem um horário que todo dia quase ele escuta um som alto ali. A gente até já pensou de ir na casa dele, de conversar com ele, e falar, ó, vem cá um pouco, chega aqui na minha, aqui ó, olha, você está escutando, ó, esse é o seu som lá, sabe? Tipo, trazer o cara para ele perceber, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Que está rolando essa interferência, digamos assim. Mas eu, com toda honestidade, assim, sabe? Eu percebo que tem gente que se incomoda mais com isso do que eu. Pelo menos no nosso caso ali, o som ele não vai até, ele não invade a madrugada, né? Ele não vai até altas horas, assim, na hora que a gente está dormindo e tal, mas faz parte da vida em comunidade, né, Sofia? Eu acho que esse é um exemplo do que pode ser feito. Você pode conversar com a pessoa, eu acho que é a coisa mais adequada a ser feita. Se isso realmente chega num nível de incômodo gigantesco, assim, né, você tem que buscar ser participativo, né, até por uma questão de inteligência, né? Não adianta você só ficar reclamando, reclamando, você não está falando com a principal pessoa que pode te ajudar a resolver o problema, que é o vizinho, né? Já que o problema está nele, acho que o melhor é ir falar com ele de uma forma cordial, né? Mas isso é interessante também, justamente que esse exemplo, essa pergunta, né, esse exemplo que você trouxe, para mostrar assim que a vida no campo, ela não é uma vida necessariamente livre de problemas de convívio humano. Novamente, né? Você vai para o campo, você está mudando a configuração, o desenho da sua comunidade, mas você não vai deixar de viver em comunidade. Então, tem o cara com som alto, tem o pernilongo, dependendo da época do ano, da região que você está, que vai te picar. Tem a aranha, que se você não tomar cuidado, ela vai te, né? Pois é, então, aí, entendi. Pois é, eu acho que você tem que buscar a forma de comunicação mais efetiva com aquele ser com o qual você está tendo algum problema, né? Se é um ser humano, você pode fazer o uso da linguagem humana mesmo, chegar, conversar, né? O pessoal fala muito hoje em dia, e eu apoio, apesar de nunca ter pesquisado e nem estudado muito profundamente, as técnicas da comunicação não violenta, viu, Sofia? Não sei se você já ouviu falar, CNV é o nome, né? Comunicação não violenta. Então, eu acho que pode ser um caminho muito legal, um caminho muito interessante para essa sua situação aí, né? De vizinhança, né? Vizinho tem em todo lugar. Às vezes o vizinho é um ser humano que tem um som alto, às vezes o vizinho é um sapo ferreiro do lado da sua casa que não para de coachar, né? Às vezes o vizinho é um pássaro, né? Outro dia ali em Piracaia, mano, a macacada empolvorosa, estava empolvorosa, né? E para cada um você tem que ter uma estratégia, uma tentativa de comunicação, né? Acho que é isso, né? Tentar aí se interagir da melhor forma, né? Comunidade, né? Comunidade é isso, né? Muito obrigado, Rodrigão. Forte Valeu. abraço. Muito obrigado, Vini. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Márcia. Um beijo para todo Obrigado, Marco. mundo. Vejo a hora de poder encontrar vocês aí, dar um abraço e um beijo em todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.